Que a paz de Deus esteja conosco. Centro Espírita Amor em Deus. É um nome rico, não é? Sejam bem-vindos. Eu agradeço muito o convite. Além Paraíba é uma preciosidade em Minas Gerais e reflete o trabalho em todos os pontos. Uma casa de muito estudo, uma casa de muita dedicação, que há tantos anos está atuando ali naquela região. E hoje eu estou aqui como convidada, muito grata. Meu nome é Cândida Camargo Miranda, conhecida por Cândida Miranda, Cândida Camargo. Sendo eu, pode chamar de qualquer jeito. Boa noite a todos, aos frequentadores e aos convidados. E nós vamos iniciar esse nosso encontro hoje com uma prece. Vamos nos interiorizar, vamos buscar as energias do nosso Pai para nós iniciarmos o nosso trabalho. Pai amado, Pai que nos sustenta, Pai que nos encoraja através dos presentes que nos dá diariamente, é a natureza se abrindo para nos acolher, são os amigos se achegando, são as obras que por todo lado se vê. Ó Pai, quanto a agradecer, e neste momento, mais ainda temos gratidão de poder estudar as palavras de Jesus, nosso Mestre. Que possam os espíritos amigos, os trabalhadores da casa Amor em Deus, nos envolver, nos agraciar com as suas bênçãos e intuições. E que todos que aqui estão chegando recebam o abraço carinhoso dos seus amigos espirituais. Que assim seja, Pai, iniciando a nossa noite de dizendo graças a Deus. Agradecer muito a todo o povo da Casa Amor em Deus e da Jaqueline, que criou, foi o instrumento. E gratidão aos meus amigos particulares que estão aí também, parentes e amigos, e gratidão também aos frequentadores da casa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho muito pertinente à época que nós estamos vivendo. Aliás, toda época é boa, não é? É estranha moral. Estranha moral. É uma passagem em que se estuda palavras de Jesus, é do Novo Testamento,
E é lá onde se diz: quem são? Quem não odeia seu pai e sua mãe, não pode me servir. Jesus disse isso. É uma estranha moral. E entra até em choque com algumas coisas de Jesus. Por quê? Porque nós vemos, Jesus sintetizou os mandamentos de Moisés. E um dos mandamentos de Moisés é justamente honrar pai e mãe. E Jesus, quando pega todos os 10 mandamentos de Moisés e inicia a sua máxima com amar a Deus sobre todas as coisas, e reunindo os 10 mandamentos, ele diz: e ao próximo como a si mesmo. Então, o próximo, os pais estão aonde nesse próximo? Então, fica uma estranha moral. Mas vamos ver algumas citações da Bíblia. Na Bíblia, em Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26 e 27, tem esse versículo, esses 3 versículos falam sobre isso. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha, palavras de Jesus em Lucas, e depois nós vamos ver também em Mateus. Quer dizer, não foi um evangelista que disse isso. Nós temos 2 e 2 pesados de peso. Então, olha o que Mateus diz no capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, aqui já foi mais brando, né? Lucas foi mais, Mateus já foi um pouco mais brando. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vejamos que essas 2 passagens do Novo Testamento vão contra a máxima de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. E então, em Lucas, ele chega a falar que tem que odiar o pai e a mãe. Então nós ficamos, como essa situação se explica? Como se Jesus fala em amarmos até os inimigos. Quer dizer, além de amar ao próximo como a nós mesmos, ele também diz amarmos até os inimigos. E ele até exemplificou muito bem com a parábola do bom samaritano. Então, a moral está entrando em choque. Por isso, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chama a estranha moral. Porque é uma moral estranha. Parece que Jesus não está sendo assertivo. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Parece que alguns tópicos estão se chocando, estão trazendo, né, algo que, né, será que Jesus em alguma hora vacilou? Bom, nós sabemos que tudo tem explicação e lá vamos nós. Primeiro vamos ver os aspectos históricos. A língua hebraica não era rica e tinha muitos casos de palavras com vários significados. A língua hebraica não era rica. Não é só a língua hebraica. Vamos agora estudar um pouquinho de língua, de fonética.
Vamos lá. Se tem professores de português aí, dão a minha vez e depois podem corrigir. Monossilábicas, ou seja, elas tinham uma sílaba. Porque eram línguas, eram idiomas com poucos vocábulos, com poucas variáveis de conjugações verbais, variáveis de alteração de gênero, era muito pouco, muito pobre mesmo, muito pobre. Hoje, as línguas que está incluído o hebraico, hoje elas estão um pouco mais ricas, porque as línguas, elas são ativas, elas estão sempre ampliando seus vocabulários com inserções de outros idiomas, aspectos, com novos vocábulos, com novas denominações necessárias, porque as coisas se expandem. Tudo se amplia na comunicação, a comunicação é ampla. Então, as línguas antigas, especialmente aí, para nós hoje falarmos de antigas, as bem antigas, são as orientais. As línguas orientais, japonês, chinês, hebraico e outras lá daquela região que eles se subdividem. Essas línguas, elas são monossilábicas, e originalmente, então se for denominar casa, pai, mãe, é tudo com uma sílaba, são nomes com uma sílaba. Eu não sei, mas a gente começa a imitar japonês, com todo respeito aqui aos japoneses, mas não é apenas demonstrando. Então vou falar de 1 a 10 em japonês, que é o que eu sei. É a única coisa em japonês que eu sei. Ichi, ni, san, shi, go, hoku, shiki, riki, aki, shuju. Se a pronúncia não tá certa, é por aí, tá, meus irmãos? Faz tempo que eu aprendi. Eu tinha uma amiguinha na infância japonesa que me ensinou. Na infância, vai pensando. Muito bem. Então, são línguas de pouca alteração. Por que as monossilábicas têm vocábulos, têm menos vocábulos? Porque quando nós temos uma língua com mais sílabas, nós alternamos as sílabas. E com isso faz um leque, uma quantidade de palavras muito grande. Bom, essas são as línguas mais antigas. São chamadas pobres por isso. Elas não têm muita declinação para verbos, para gênero, para aumentativo, diminutivo, para grau e etc. Muito bem. Depois vem as línguas um pouco mais elaboradas, que são de 2 sílabas, que predomina na base 2 sílabas. Então, daí entram a germânica, né? A alemã, todas as germânicas, alemão e inglês. Predomina nessas línguas, que elas já são um pouquinho mais evoluídas, predomina 2 sílabas, elas são dissilábicas. E o que representa isso? Já aumentou o vocabulário, já aumentaram as possibilidades de ampliar. E aí vem o terceiro grupo de línguas, que quem não gosta de estudar português vai chiar aí, vai pular. Vieram as línguas mais modernas e ricas, e daí está incluído o português. Por quê? Predomina 3 sílabas, elas são trissilábicas. E nós vemos que palavras simples na nossa língua, palavras originais básicas da nossa língua, tem 3 sílabas. Cadeira, menina, janela. É fácil ter 3 sílabas. É comum palavras de 3 sílabas na nossa língua. Com isso nós podemos inverter. E tem até aquela piada do bêbado, né? Em que ele fala garrafa, ragafa e garrafa, ragafa e fagarra.
né? Olha, uma palavra nascem 3, 4 palavras, se for possível, se quisermos denominar. Então isso é uma língua rica. Muito bem. E o hebraico. E olha, aí eu quero realçar isso. Na nossa língua, que é rica, ainda assim, mesmo sendo rica, com uma variedade enorme de vocábulos, ainda assim nós temos palavras iguais para 2 denominações e até para 3. Né? Nós temos a palavra manga, que é a mais utilizada para exemplo. Tem manga fruta, manga de blusa e manga do verbo mangar. Você está mangando de mim. Ele manga dos outros, ele ironiza os outros, ele brinca com os outros. Então, olhem só, se no português, que é uma língua rica, que é uma língua com uma quantidade enorme de vocábulos, temos essas duplicidades e essas sei lá como é que é o nome, de variedade com a mesma palavra. Imaginem no hebraico antigo e com uma língua com poucos vocábulos, pobre em vocábulos, uma língua muito linda, um idioma muito lindo, mas pobre em vocábulos. Então, vamos reler aqui. A língua hebraica não era rica e tinha muitos casos de palavras com vários significados. Exemplo na citação em Gênesis. Olha só esse exemplo. 6 dias para a criação do planeta Terra. Não foram 6 dias. Ainda que seja metafórico, não foram 6 dias. Foram 6 períodos. Sabe-se lá quantos anos, quantos séculos cada período daquele. E foi dito 6 dias. O camelo é difícil passar no fundo de uma agulha, mas camelo era a matéria que era feito o fio. Porque a gente fala assim, o camelo passar... De onde vem essa linguagem, o camelo passar no fundo da agulha? Tinha uma espécie de fio, uns fios, que dali se tirava fios mais finos, não eram tão finos, eram fios grossos, não eram os mais sutis que costuravam as sedas, que costuravam os tecidos mais nobres, não. Era um fio mais grosso em que eram costuradas as túnicas daqueles artesãos, do povo. Então, eram fios mais grossos. Vamos colocar na nossa linguagem de hoje, não era uma linha fina, comum, era uma linha de bordar, uma linha mais grossa. E era um pouco mais grossa também. Aí, camelo era isso, era esse fio. Então, quando lá diz que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não estava falando do camelo animal, estava se referindo a camelo, aquele tipo de fio que costurava as túnicas, as roupas mais grossas. Outro aspecto, de uma língua para outra, a mesma palavra possui mais ou menos energia. Blasfêmia numa, insignificante em outra. Olhem bem, ainda tem esse aspecto, olha só. Primeiro tem o aspecto que a língua era um pouco pobre de vocábulos. O segundo, que denominações diferentes, 6 dias eram períodos, camelo não era um animal. E ainda, de uma língua para outra, a mesma palavra possui mais ou menos energia. O que pode ser blasfêmia numa língua é insignificante em outra.
Por que uma língua e outra? Porque o hebraico, naquela época, e hoje também, cada região tinha o seu linguajar, tinha as suas formas de se expressar. A base era a mesma, mas eles tinham as suas alterações geográficas, como aconteceu também aqui na nossa, mais tarde, né? Ali na região de onde o Brasil tem grande influenciação, que é Portugal, Espanha e França. Ali, né, a região ali chamada como era uma região, mas cada um tinha a sua forma de se expressar. E justamente quando os romanos tomaram posse daquela região, misturou-se o latim com a língua falada ali na região que hoje é Espanha, ali naquela região, nasceu o espanhol. O latim misturado com a língua falada na região que hoje é Portugal, nasceu o português. E o latim misturado com a língua aonde hoje é a França, ali nasceu o francês. Então, também eram regiões próximas. Se nós pegarmos Portugal, Espanha e França, em relação ao Brasil, né, um pedacinho do Nordeste. Então, eram próximos, era para se falar uma língua só. Mas eles tinham dialetos, isso são chamados dialetos. E lá, né, na Judéia, na Grande Jerusalém, na Judéia toda, também haviam dialetos. Tinha uma base, alguns entendiam vários dialetos, porque se assemelhavam, mas eles tinham as suas propriedades. Aí é que vem dando essa explicação. O que num daqueles dialetos era chamado de blasfêmia, em outros era chamado de uma coisa insignificante. Quer dizer, se eu falasse alguma palavra com alguém, poderia ser interpretada aquela palavra como uma blasfêmia e para um outro grupo poderia ser uma coisa insignificante. Quer dizer, o que ela falou, ela não estava exasperada, ela falou coisas insignificantes. Se parar para pensar, até é parecido mesmo, né? E agora, outra. No dialeto siríaco, odiar significava amar menos. Aí nós voltamos lá para aquele trecho de Mateus, que fala exatamente isso. Lá no trecho de Mateus, ele está dizendo exatamente: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, quer dizer, vai amar a ele menos. Então, esse odiar abre muita explicação sobre ela, sobre esse tema, né? Muitas. E aí nós vemos o que Jesus falou. Vamos trazer como que a mensagem seria, pegando todos esses retalhos que estão em volta, pegando todos esses pedregulhos que estão aí em volta, como que Jesus quis dizer, ó nós, está lá no Evangelho, com o que Jesus quis transmitir com isso tudo. Então, a mensagem, como seria? Olhem só. Se alguém vem a mim e não se conscientiza da importância da espiritualização acima de seu pai e sua mãe, se alguém vem a mim, se alguém estuda o Evangelho, se alguém se prepara estudando as palavras, os grandes ensinamentos e exemplos de Jesus, e não se conscientiza da importância da espiritualização acima de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos,
seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ainda assim parece que está pesado. Porque nós, por isso que eu falei que essa mensagem é muito apropriada para essa época. Nós estamos há muitos séculos, há milênios, sendo sacudidos para entendermos que a parte espiritual é muito importante. Ai, ainda não entrou nessa cabeça nossa dura. Nossa cabeça ainda é dura, nossos miolos ainda respiram matéria, matéria, matéria. Ainda nós não nos conscientizamos. Precisamos vivenciar a matéria, sim, mas não colocá-la em primeiro lugar. E tanto foi falado, tanto foi exemplificado, e nós tivemos ao longo da história tantas formas de sacudir e de mostrar, viu como que essa matéria não era tão necessária? Tivemos tantas guerras, tivemos tantas revoltas, tivemos tantas situações periclitantes, pestes, malárias e outras doenças coletivas, e ainda agora nós, um parêntese, eu sei da situação financeira que alguns estão passando com este isolamento, mas vamos lá. Mesmo, isso aí nós vamos tratar daqui a pouco. Ainda agora, nós às vezes, nós vemos situações tão terríveis das pessoas lamentarem. Eu não estou falando daquele que gostava de ir ao bar, tomar as suas, né? Não estou falando daquele, que nós também de vez em quando íamos, talvez não tomássemos tanto, nem tal, gostávamos de nos divertir. Mas teve uma alteração, tem uma vírgula aí. E essa vírgula está incomodando muito certas pessoas. E muitos espíritas. Não estou falando que os espíritas são melhores, mas nós sabemos dessas ondas que vêm, e essas ondas é que são necessárias para se chegar. Teve uma palestra há pouco tempo, eu vou repetir, eu sou da época, né, que quando o ônibus estava muito cheio, o motorista dava uma freada brusca para o povo se ajeitar lá dentro. Por quê? Porque entrava por qualquer lado, tinha duas portas, entrava por uma e outra porta, porque tinha cobrador, o cobrador andava. Quem é dessa época? Eu estava lembrando isso esses dias, Jesus, os jovens nem vão acreditar que existia isso. Um cobrador com aquele dinheiro enrolado aqui no dedo, não é isso? E entrando e andando pelo miolo do ônibus, cobrando de todo mundo, e tirava o troco ali e dava uma ficha que a pessoa tinha que depositar na saída, senão não descia, né? Então, nessa época, como as pessoas entravam nessas duas portas, o que acontecia? Ficava aglomerado ali na saída, ainda mais quem queria descer logo já ficava ali, e outros se aglomeravam lá atrás, é muito parecido. E o meio não ficava tão cheio. Então o motorista, numa determinada hora, se fizesse isso hoje, ia para a delegacia, né? Numa determinada hora, é isso aí, já está aparecendo gente dessa época. Numa determinada hora, o motorista dava assim uma freada, porque aí quem estava atrás vinha um pouco para o miolo, quem estava na frente ia um pouco para o miolo e se ajeitava. Isso o nosso Pai faz de vez em quando de uma forma muito mais elevada, muito mais proveitosa. Ele faz exatamente isso. Volta e meia nós levamos para ver, acorda, tá vendo? Aí aquilo passa, aquela situação. Durante o período até nós ficamos mais chegados ao próximo, mas depois que passa,
na próxima encarnação, ou às vezes até na própria, nós voltamos com todos aqueles. É o comodismo, é a zona de conforto. Eu acho que esse ditado que eu vou falar é mineiro. Que é, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, não tem isso? Então é isso, a farinha é pouca, deixa eu tirar minha parte. É isso que nós ainda estamos presos. Vejam bem, estarmos isolados. Hoje, fazendo os últimos acertos aqui da palestra, me veio uma imagem, né? Como era a maioria de nós em encarnações anteriores, que era comum. Mesmo os ricos, o que era comum? Os ricos se fecharem em palácios, a plebe lá fora, os ricos fechados em palácios, tendo as suas festas, não é? Tendo as suas comemorações ali, saíam só para os seus jardins, mas ficavam por ali. Entre o povo, como que muitos viviam? Em pequenas aldeias. Pequenas aldeias. As cidades grandes, por maiores que fossem, com todo respeito à Lei Paraíba, não eram maiores que a Lei Paraíba. Essa é a realidade que nós vivemos. Agora, tinha uma turma que não aguentava ficar em casa. Eram aqueles ligados a Cristóvão Colombo, ligados a Frei Henrique, não é? Aqueles que adoravam pegar o mar. Aqui no Brasil, os homens das entradas e bandeiras que entravam mato adentro, as esposas ficavam sem vê-los, a família ficava sem vê-los por 1 ano, às vezes 2 anos. Ulisses, se é uma figura verdadeira ou não, ficou anos fora de casa. Quando voltou, a sua esposa Penélope, não é isso? Ela tecia de dia uma tapeçaria e desmanchava à noite, porque ela disse que a tapeçaria iria ficar pronta quando Ulisses voltasse. E eles saíam conquistando o mundo. Qual grupo nós pertencemos? Claro que nós já fomos um pouco dos dois, mas está na hora de nós nos aquietarmos e valorizarmos o que temos. Esta é a nossa grande oportunidade. Muitos e muitos de nós vivemos em família, aquelas famílias, até agora ainda acontece isso na Índia, no Japão, naquele filme E o Vento Levou. Olha, tem uma turma que vai lembrar, tem uma turma que nem sabe o que é isso. Justamente durante a guerra, né, no Japão, o repórter vai para lá e se apaixona por uma japonesa. E como que viviam as famílias, e muitas ainda vivem assim hoje. No Japão teve uma alteraçãozinha, mas na Índia é muito comum ainda hoje. Os rapazes casam e levam as suas esposas para a casa dos seus pais. E ali vive todo mundo juntos. Quem não tem muito dinheiro, faz o quê? Um cozinha para todos, todos cozinham, todos arrumam, todos ajeitam, eles mesmos plantam, eles mesmos colhem. Nós vivenciamos isso. Não tinha essa facilidade. Eu tô cansada, como é que é? Tô cansada de ficar dentro de casa. Vamos pegar o carro, né? E pegar a estrada, vamos até Pirapitinga. Vamos pegar a Dutra, e tem muita gente de Volta Redonda. Vamos pegar a Dutra, vamos até Angra dos Reis.
não havia essa facilidade. E nós fomos conquistando essa facilidade através da evolução material. E hoje, qualquer coisinha, estou precisando sair para desanuviar. Eu tenho uma amiga aqui, que agora eu moro no Espírito Santo. Eu tenho uma amiga aqui no Espírito Santo que ela vende colchões. E eu fiquei muitos meses sem vê-la. Nessa semana, na terça-feira, na quarta-feira, eu fui até o comércio dela para lhe dar um abraço. Já estou me abrindo devagarzinho. E aí eu perguntei, né, como é que está o movimento do comércio. Ela falou, ó, nunca vendi tanto colchão. Falei, nossa, como, por quê? Ah, muita separação. Vejam, meus irmãos, porque isso fala na televisão, isso fala em vários lugares, mas eu estou trazendo isso num fato concreto, que a gente escuta e tá lá, mas sempre teve. Ela disse que ela nunca vendeu tanto colchão na vida. Vejam, está difícil nós ficarmos convivendo, porque né, há muitos casais, um sai de manhã para trabalhar, a outra também sai de manhã para trabalhar, as crianças ficam com a avó ou com alguma ajudante, vão para a escola, voltam, só se encontrava à noite, um pouco, e nos fins de semana alguns horários, porque mesmo assim nos fins de semana já procurávamos, porque nós todos estamos nesse baú, não vamos falar deles não. Procurávamos, nós vamos fazer o que no final de semana? Vamos em tal lugar, vamos na casa do fulano, vai ser aniversário do ciclano. Convivência era pouca. E aí? Aonde está o lado espiritual? Vai separar se não está dando certo? Eu não estou julgando, mas porque está convivendo muito, a espiritualização fugiu. A espiritualização bateu pernas. E por que tanta irritação em ficar em casa? Repetindo, bonitinho, prestando atenção. Eu preciso muito prestar atenção. Se alguém vem a mim e não se conscientizar da importância da espiritualização acima de toda a sua família e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como nós vamos alcançar regeneração pensando só em matéria, em matéria, em matéria? Ai, não aguento, estou com saudade de um churrasco, de uma cervejinha, pelo amor de Deus. Acalma um pouco. Acalmemo-nos. Acalmemo-nos. Não está na hora não, meus irmãos. Buscar a espiritualização. Outra vantagem da época que eu nasci, os pais à noite não tinham televisão em casa. Na minha casa não tinha televisão. Já existia televisão quando eu nasci, mas eram poucas famílias que tinham televisão. Na minha casa não tinha. Poucas assim, conforme o nível, todo mundo tinha. Na minha não havia televisão. Então o que nós fazíamos? Ou brincávamos um pouco na rua, voltava para dentro. Se quando chovia, era dentro de casa, eram os pais conversando conosco, ainda que fosse bobeira. Meu pai falava muitas bobeiras para nós, eu acho que é por isso que eu sou boba. Meu pai falava muitas bobeiras para nós, eu só escutava minha mãe falando, João, menos com as crianças. Mas falavam. E não se reclamava de ficar à noite ou um dia inteiro. Quanta época de férias, chovia o dia inteiro.
E nós dentro de casa, crianças ativas, acostumadas a subir em árvores, crianças acostumadas a pular cordas, crianças acostumadas a brincar de pique-bandeira, crianças acostumadas a brincar de queimada, que é tudo agitação. Chovia o dia inteiro, nós ficávamos dentro de casa e fazíamos brincadeiras da mesma forma. Como nós nos perdemos. Quando passa um leve pensamento na minha cabeça, não estou xingando ninguém não, vou me xingar. Quando passa um leve pensamento pela minha mente de que não estou podendo ir aqui ou ali, eu me chamo de ridícula. Eu me chamo de ridícula. Porque se eu estou isolada, eu tenho internet, eu tenho televisão a cores. Aqui, deixa eu falar pertinho para vocês. Eu tenho uma televisão. Não é contando vantagem não, que eu acho que todo mundo tem. Eu tenho uma televisão de mais de 40 polegadas. Olha! Sendo que na minha infância a gente assistia muitas das vezes na janela, ficava na varanda do vizinho, debruçado na janela, vendo uma televisão lá dentro, com uma tela pequena, nem lembro, acho que era 23 polegadas, uma coisa assim, 20 polegadas, e que ainda tremia, e alguns ainda punham aquele plástico com faixas coloridas. Quem lembra disso? Gente, então dá para comentar a nossa falta de espiritualização agora, nós sabendo, eu realcei, estou realçando espíritas, espiritualistas também, porque nós sabemos dessa mutação que está acontecendo. Nós sabemos dessa situação e ainda ficamos com gracinhas. Espiritualização. Jesus quer que nós tenhamos consciência da espiritualização. É isso. Por que está difícil? Meu salário abaixou. Ok, seu salário abaixou, reduz alguma coisa em casa. É fácil. Diminui um pouquinho a carne, diminui um pouquinho uma bebida, aquela quantidade enorme de sucos diminui. Gente, de fome tenho certeza que ninguém vai morrer. Vejamos o ganho espiritual que nós vamos ter. É hora. E aí Mateus novamente, capítulo 22, versículo 37 a 39. Eu sei que vocês estão aí quietinhos, talvez sozinhos ou acompanhados, mas vamos ler juntos? Vamos. Mas ler assim com emoção. Vamos, me acompanhe no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou ler novamente porque eu me atrapalhei, porque eu fiquei emocionada, porque, gente, é só isso. Vamos ler mais uma vezinha? Só mais uma. Respondeu-lhe Jesus:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como nós estamos amando o próximo? A esposa está um pouco mais irritada porque as crianças em casa, darará. Compreensão. O esposo está mais irritado porque as crianças em casa, parará, algumas coisas ele não pode fazer, como ela. Compreensão. As crianças, os adolescentes estão agitados. Sentar e, com compreensão, dialogar. E levar essa mensagem para as crianças. Acima de 6, 7 anos já dá para dialogar com palavras apropriadas, mas já é hora de nós dialogarmos isso. Senão, quando nós vamos fazer? Não é contar, vocês não sabem o que eu passei, pelo amor de Deus. Aqui, tem aí umas 2, 3, aqui, ó, essa. Eu não sei não, tá, gente? Tô brincando. Essa, vão falar, e esse, vão falar assim: vocês estão num mundo maravilhoso, igual eu estou vendo aqui uma falando, hoje nós vivemos no paraíso, tá? Mas a gente não vai falar isso para os nossos filhos. E eu vou contar uma historinha, por quê? Nós não vamos falar isso para as nossas crianças. Nós vamos conscientizá-las. Não é falar, vocês têm tanto. Quem dera que eu tivesse. Eu vou contar uma historinha de um parente meu. E ele era bom coração, mas a gente tinha que cavucar para gastar lábia. Então, uma certa época, eu participava de uma casa espírita num bairro muito carente, lá em Volta Redonda. E aí, nos finais de ano, nós buscávamos recursos para presentear essas crianças. E todo ano eu chegava para o parente e falava: aí, eu sabia que ele tinha um dinheirinho guardado, não era rico, mas tinha um trocadinho guardado. E aí, tarará, vamos ajudar as crianças, né? E todo ano eu escutava a mesma coisa. Eu fui criança, não ganhei presente nenhum, não tinha nada e vivi muito bem, ninguém me ajudou, parará, narará. Teve um ano, foi a última vez que ele falou. Gente, eu acho que eu estava na TPM. Quando ele começou a falar, que ele também era espírita, quando ele começou a falar, não sei para que gastar com isso, tananã, eu vivi muito bem. Falei, dá licença. O senhor viveu numa época em que não tinham pessoas que faziam esse bem para o próximo. E sabe por que o senhor nasceu nessa época? Porque o senhor mereceu. Essas crianças que estão nascendo agora, elas merecem que nós a acolhemos. Ele parou, me deu o dobro do dinheiro de todos os anos. É isso. Não vamos falar desse jeito, não. Aí a amiga que fala e outras tantas, não falem isso, não. Eles não têm culpa da época que nós precisamos nascer. Eles não têm culpa nós falarmos, você tem que ver como era meu pai. O seu pai era desse jeito, porque nós merecemos nosso pai desse jeito. E então, nós falamos uma coisa e vamos... Cadê a nossa espiritualização? É nesses detalhes. Aí, quando nós queremos ter um diálogo bacana com os filhos, ele vem, já vai a minha mãe dizer que ela foi uma pobre coitada, lá vai meu pai dizer que ele não sei o que. Alô? Eles não merecem isso. Eles merecem outro tipo de orientação. Lá,
entre os hebreus, era preciso dizer, não amarás tua mãe. Hoje não. Você precisa se conscientizar da parte espiritual. E daqui para frente é mais leve ainda. Nós temos que valorizar isso. Não é que não podemos contar, mas nós vamos contar com humor. Nossa, você tem que ver, a gente pendurava na janela do vizinho, eu adoro televisão até hoje. Aí eu pendurava na janela do vizinho e tinha vizinho que a hora que a coisa estava boa, ele trocava de canal, ou ele falava, agora nós vamos dormir, fechava a porta, fechava a janela. E às vezes era um frio, e a gente naquela... Eu tenho que contar isso com riso. É com riso, é com humor, para conhecerem a história, mas não para comparação. Aqui uma frase que provavelmente psicografada por Chico Xavier, mas a autoria provavelmente não é dele. Seja uma bênção a todos que o cercam. Conscientização da espiritualização é isso. Seja uma bênção a todos que o cercam. Deus não vem em pessoa para abençoar. Ele usa os que estão aqui dispostos a cumprir essa missão. Eu vou ler de novo. Quem quiser ler junto pode ir. Seja uma bênção a todos que o cercam. Deus não vem em pessoa para abençoar. Não vai vir mesmo. Ele usa os que estão aqui dispostos a cumprir essa missão. E Chico cumpria essa missão. Quando Chico dava as suas esmolas, quando Chico distribuía as suas sopas, suas alimentações, ele não perguntava, aonde você vai gastar esse dinheirinho que eu estou te dando? E nós, às vezes, para dar alguma coisa, vai gastar tudo com bebida. Gente, ou dá ou não dá. E dá e fala, dá, e fala, ainda julgar essa vibração negativa para cima. Você resolveu dar o dinheiro? Dá. Não faça comentários. Vai gastar com bobeira. Aí, ó, tá vindo o auxílio. Escuto isso toda hora, mas tem pessoas que eu não falo, né? Mas a língua coça. Esse auxílio emergencial, o povo tá comprando celular, o povo tá gastando com não sei o quê. Nós precisamos não julgar. Esse é o outro aspecto da consciência da espiritualização. Por quê? Caminhemos para a luz. Jesus e os trabalhadores espirituais da falange de Maria, da falange de Ismael, que é o grande regente do Brasil, eles estão nos aguardando. Nós precisamos caminhar para a luz. Que nós não imitamos essas palavras pesadas, nocivas, depreciativas. Se queremos caminhar para a luz, nossas palavras precisam ser de luz. Como que nós vamos chegar? Quando nós em casa falamos, tô não sei o quê, fala umas palavrinhas assim meio chulas. Agora chega uma visita, a gente não fala. Ou nós vamos a uma festa mais chique, a gente não fala. Ou estamos no ambiente de trabalho, nós não falamos. Se nós queremos ir para a regeneração, é hora desses conceitos negativos começarem a ser abandonados. Não vai ser num estalo de dedos, mas tem que começar
a fazer. É, eu gosto de trazer uma música no final de uma palestra e hoje eu estou trazendo uma música. Hoje eu estou falando de coisas velhas, né? Coisas antigas e a música é antiga. Eu não lembro se ela foi muito tocada, mas eu acho ela muito linda. É uma composição de Roberto e Erasmo Carlos e chama O Fim do Eco. E eu trouxe cantada por Erasmo. Eu nem conheço se outro cantor a gravou. A letra diz assim: Ele faz minha cabeça, me conduz à paz. Sem a sua força eu não sou nada. Seus mistérios me iluminam, medo se desfaz. Sei que não estou só na longa estrada. Ele está falando de Jesus. Então, eu vou ler de novo invertendo. Jesus é esse aqui. Jesus faz minha cabeça, me conduz à paz. Sem a sua força eu não sou nada. Seus mistérios me iluminam, seus conhecimentos me iluminam. Medo se desfaz. Sei que não estou só na longa estrada. Penso, ele me escuta. Chamo, ele me atende. Me trata bem, me faz feliz. É meu caminho, minha fé, é quem me diz. Jamais se esquece de molhar minha raiz. Eu acho bom, me faz crescer, berrar seu nome na mais alta das montanhas e ouvir seu eco no silêncio das entranhas. Eu amo. Para a motivação do meu viver, eu não dispenso esse prazer, quero estar assim, gerando amor dentro de mim. Quero realçar essa estrofe, que é isso que ali no Evangelho, escrito há 2000 anos, está dito. E nós estamos há 2000 anos patinando, mas vamos chegar. Regeneração está aí. Oba! Então, consciência da espiritualização, da necessidade da espiritualização, está nessa frase aqui. Quero sempre estar assim, gerando amor dentro de mim. Jesus acolheu a todos. Podia ser malfeitor, podia ser bonzinho. Peço, ele abençoa e vai repetir. Eu amo, eu amo. Se um dia me faltar essa energia... Ah não, desculpa, eu pulei. Peço, ele abençoa. Grito, ele socorre. Me faz cantar, me faz sorrir. Sua presença faz meu coração sentir toda a verdade da vontade de existir. Olha, a presença de Jesus, dos seus ensinamentos, faz o coração sentir toda a verdade da vontade de existir. É o meu juiz, é o meu guru. Ao meu lamento sempre está de prontidão, no mesmo espaço, numa outra dimensão. Se um dia me faltar essa energia, a que Deus me dá direito, Deus nos dá direito de ter energia de Jesus. Se um dia me faltar essa energia, a que Deus me dá direito, eu mergulho no meu peito e busco mais no fim do eco. Porque ele disse lá atrás que no fim do eco ele fala e lá no eco responde. Bom, vamos cantar? Epa!
Sempre faz minha cabeça e conduz a paz. Sem a sua força eu não sou nada. Seus mistérios me iluminam, medo se desfaz. Sei que não estou só na longa estrada. Ele me escuta, chamo, ele me atende, me trata bem, me faz feliz. É meu caminho, minha fé, quem me diz. Jamais se esquece de molhar minha raiz. Eu acho bom, eu acho bom, eu acho bom. Me faz crescer, me faz crescer, me faz crescer. Berrar seu nome na mais alta das montanhas e ouvir seu eco no silêncio das entranhas. Eu amo. Do meu viver eu não dispenso esse prazer. Quero sempre estar assim, gerando amor dentro de mim. Ele abençoa. Me faz cantar, me faz sorrir. Sua presença faz meu coração sentir toda a verdade da vontade de existir. É o meu juiz, o meu guru, ao meu lamento sempre está de prontidão, no mesmo espaço de uma outra dimensão. Eu amo, eu amo. Se um dia me faltar essa energia, aqui Deus me dá direito. Eu mergulho no meu peito e busco mais no fim do é. Se um dia me faltar essa energia, aqui Deus me dá direito. Eu mergulho no meu peito e busco mais no fim do é. Peço, ele me escuta. Chamo, chamo, chamo. Ele me atende, peço, ele me escuta, chamo, ele me atende. Eita! Passei uns minutinhos, Jaqueline, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço
você pôs aí, postou um agradecimento. Eu que tenho que agradecer, Regina, muito obrigada também. Vocês não sabem como que eu preciso de vocês. Muitas, muitas, muitas graças para todos nós. Que a espiritualização nos tome, que no dia a dia a gente pense nisso. Vamos fazer a nossa prece? Vamos nos concentrar, relaxar um pouco. Vamos fazer um exercício respiratório. Nós inspiramos contando até 4. Seguramos a respiração também contando até 4. E depois nós expiramos, soltamos todo o ar contando até 8. Então lá vamos. Inspiramos, 1, 2, 3, 4, seguramos, 1, 2, 3, 4, expiramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez. Inspiramos, 1, 2, 3, 4. Seguramos, 1, 2, 3, 4. Expiramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maria, Maria, maravilhosa Mãe, Espírito de luz que tanto se dedica a todos nós. Nesse momento, Maria querida, quanto agradecer ao trabalho divino, buscando nos intuir quanto à espiritualização, quanto à simplicidade, quanto à valorização dos bens espirituais, dos conhecimentos amorosos, da luz que esparge em todos nós, trazendo uma energia muito maior para que nós superemos essas angústias pequenas e menores e tenhamos a nossa esperança muito maior, a nossa fé muito mais digna e ampla. Ó Maria, Espírito excelso, aconchega-nos em teu colo, ó Mãe, e permita-nos que nós suavizemos os nossos diálogos e tenhamos mais consciência do quanto o nosso Pai é todo amor. Obrigada, Maria, abençoe nossos lares e mante em cada cômodo a paz e a compreensão. Que assim seja. Isso. Um final de noite e um final de semana de muita paz para todos nós, copiando a Margarete. E obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.